Muita apreensão, expectativa, contagem regressiva para a aplicação das tarifas, né, sobre produtos brasileiros, 50%, definido pelo governo americano, que começam a valer na sexta-feira. Há todo um esforço por parte de governo, chancelaria, congressistas, né, há uma missão de senadores lá nos Estados Unidos. Há pouco teve uma coletiva, inclusive, sobre esses senadores, parece que vem se abrindo um caminho, né, tênue, mas parece que já há um início de negociação. E a gente vai até Washington, vamos conversar com o senador do PL que está nesta comitiva, senador astronauta Marcos Pontes. Senador, uma boa tarde, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes. Bom dia, Osíris, bom dia a todos que nos ouvem, né? E obrigado por essa oportunidade, aqui já a saída do hotel, né, para pegar o avião de volta ao Brasil. Nós é que agradecemos. O quanto se avançou, senador? Então, nós tivemos bons avanços aqui, né? Deixa eu colocar isso de uma forma mais pragmática. Eu sou o vice-presidente do grupo Brasil e Estados Unidos. Essa missão, ela tinha como objetivo trazer os dois parlamentos próximos e conversar com empresas americanas também. E qual o resultado prático disso? Primeiro, nós conversamos aqui com parlamentares, grande parte democratas, um republicano, mas cada um desses parlamentares tem contatos, obviamente, né, como a gente tem no Brasil, nos diversas esferas do governo, inclusive nos secretários do próprio presidente Trump. A ideia é que essa conscientização que nós fizemos, trazendo para esses senadores, de como que essas tarifas vão prejudicar o Brasil, mas também vão prejudicar em muitos Estados Unidos, com empregos aqui, da mesma forma que a gente perde empregos no Brasil, eles vão perder aí. Isso que a gente não pode perder de vista, nós somos eleitos para proteger os empregos, a população. Então, isso eles já nos garantiram também, eles vão levar dentro do limite dos seus contatos, inclusive de forma direta, né, e também de forma indireta, através do parlamento, com as ferramentas que eles têm dentro do parlamento, para que isso seja levado lá ao presidente Trump ou aos tomadores de decisão dentro dessa situação. Além disso, os empresários. Nós conversamos com muitos empresários brasileiros e americanos aqui, e eles também se comprometeram a, obviamente, né, porque é de interesse de cada um deles, dessas empresas, a fazerem uma carta e outros expedientes para também fazer chegar ao presidente Trump e outras autoridades aqui, de quanto isso é ruim para os dois países e não faz absolutamente nenhum sentido prático. O Brasil, lembrar que o Brasil é um dos 3 países, né, Inglaterra, Austrália e Brasil, nos quais os Estados Unidos têm superávit. Então não faz sentido uma situação dessa. Portanto, a gente colocou isso, a resposta foi muito boa por parte deles, e principalmente o fato de nós abrirmos esse canal, né? Esse canal vai ficar cada vez mais amplo, né, com a possibilidade de tratar outros temas importantes, né? Está falando de óleo diesel da Rússia, falando de BRICS e outras possibilidades de negócio também, né, que vão surgir ao longo do caminho. Então, o resultado da missão foi muito bom, muito prático nesse sentido. Agora, senador, o senhor acha que a força ou a pressão desses órgãos empresariais que importam do Brasil hoje nos Estados Unidos são fortes o suficientes para reverter isso na Casa Branca? Então, mesmo porque tem efeitos de curto prazo, médio e longo prazo. É o que nós não queremos, nos afastar dos Estados Unidos, embora as declarações infelizes do presidente Lula tenha levado a essa situação que nós estamos hoje aqui também, como uma grande parcela de responsabilidade nisso, que nós esperamos que seja corrigido com uma conversa entre o Lula e o Trump, né, olho no olho, o que deve ser feito de forma prática, como tem que ser, não importa se gosta ou se não gosta do Trump, a gente representa, imagina, o presidente de um país representa o país, não importa o seu gosto pessoal, ele tem que defender os interesses do país. Portanto, ele tem que vir aqui, colocar isso aí na mesa, conversar com o Trump, isso é necessário, foi falado, o Jacques Wagner estava aqui junto, também já conversou com o Lula e se colocou à disposição para que isso seja feito. Então, isso é um ponto muito importante. Além disso, as empresas aqui, elas também colocaram isso muito claramente, e os efeitos de médio prazo redução de investimentos nos Estados Unidos e vice-versa, e também o fato de você levar o Brasil tem que sobreviver. Então, se fecha o mercado americano, o Brasil vai buscar outros mercados, o que é natural.
o que não é bom para os Estados Unidos, né, dessa forma. Está perdendo um parceiro de mais de 200 anos, o que não faz nenhum sentido lógico dentro do mercado, do trading, como eles falam aqui. Sim, o Brasil tem escala, seja no café, seja na laranja, né, seja no tabaco, e com qualidade e preço, coisa que não se substitui da noite para o dia, não é, senador? Exato, isso... E outra coisa, o fato de ser colocado essa tarifa, assim, uma carta de 9 de julho, de repente, para entrar em vigor no dia 1º de agosto, o que não dá nenhuma margem de negociação. Fecha-se os canais. Assim, isso é, de certa forma, você vê, um tipo de um absurdo em termos de comércio exterior. Outros países tiveram 60, 90 dias para essas negociações. Lógico que a negociação não termina no dia 1º de agosto, na verdade começa ali. Diga-se de passagem, para que essas tarifas entrem em vigor, também é necessário que haja procedimentos legais aqui nos Estados Unidos. Já existem processos também colocados pelas empresas, né, contra o governo, nesse sentido, o governo americano, porque, obviamente, isso prejudica também. Sim, vai quem paga a taxa é quem compra, né, senador? Exato. E olha só, a gente está falando aí de produtos que o Brasil é talvez o maior, né, participante nesse setor. Como você falou, do café, a gente fala de madeira, a gente fala de aço, aviões, Embraer, tem empresas... tem cada avião acresce 9 aqui. milhões de euros com a taxa, imagine isso, senador. Fica inviável, simplesmente fica inviável. Então, não faz sentido lógico. E lembrar que, se você ler a carta, né, do presidente Trump, ela inicia falando do presidente Bolsonaro, e como o presidente Bolsonaro tem sido injustamente perseguido pela justiça no Brasil, com o qual eu concordo 100%, né, e a gente precisa ter recuperado a liberdade de expressão no Brasil, não haver censura prévia. A gente precisa tomar muito cuidado com a nossa democracia verdadeira no país e a ajuda do presidente Mas isso Trump é uma ingerência num poder do país, né, senador? Exato, mas isso aí é uma coisa... Isso não pode passar na mesa de no negociação, né? Não pode entrar uma coisa com a outra, entendeu? Essas coisas são separadas. São separados. O Trump tem as ferramentas próprias dos Estados Unidos, como agora a aplicação dessa lei Magnitsky aí contra o ministro Alexandre de Moraes. São ferramentas próprias voltadas com um alvo específico, né, que é o sistema de justiça no Brasil. Quanto a isso, eu tenho que concordar com o Trump que a gente precisa realmente colocar ordem na casa. Se eu fosse presidente do Senado, por exemplo, essas coisas... Mas isso não dificulta a negociação, senador? Isso não é mais um ingrediente, separados. mais um elemento nesse processo? Exato, mas é por isso que tem que ser separado. A parte do comércio, mesmo porque essa parte não tem absolutamente nenhum efeito prático sobre o STF. O Brasil é um país democrático que tem os 3 poderes independentes e não há como alguma coisa dessa forma interferir nas decisões do STF. E se tivesse, seria um risco enorme. Sim, porque daqui a pouco o governo vai sancionar o presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados, vai começar a agir também no Legislativo. É um precedente muito ruim isso, né? Todo precedente, aliás, essa história como toda tem precedentes péssimos, né? Quando você fala aí da utilização dessa parte da taxação, né, para a parte pessoal e política, também é ruim, porque como não tem efeito e faz mal para todo mundo. Sim, começou-se a trilhar um caminho, senador, agora, porque o secretário de Comércio Exterior do governo, Ruddick, chegou a falar em tarifa zero para alimentos e produtos não produzidos nos Estados Unidos. Isso será que pode ser concretizado? É um caminho a seguir? Isso aí, na verdade, me parece ser o caminho que eles seguem. E já aconteceu com outros países. O que acontece? Coloca-se uma taxa alta e depois vem-se negociando setorialmente para aqueles produtos ou setores que têm maior efeito negativo sobre a economia e empregos nos Estados Unidos. Já viu isso acontecer com outros? Provavelmente deve ser o caminho que vai seguir aqui, mas a gente fica muito triste em ver uma coisa sendo colocada contra um país que sempre foi parceiro há mais de 200 anos, retorno isso aí, apesar de que, ultimamente, as declarações do presidente Lula
tem sido muito contra, né, essas relações, o que certamente também está contido aí como uma das razões para essa carta, mas eu acho que a gente não merece esse tipo de tratamento, entendeu? Então, eu espero que o bom senso reine, né, dentro Uhum. dessa situação e que a gente volte à normalidade muito em breve. Olha, eu quero lembrar um outro ponto, Sim, desculpa só alongar um pouco, claro. que foi discutido, que não estava, não está dentro dessa questão de tarifa e nem do judiciário, mas são duas questões importantes, que é o BRICS, né, que eu Uhum. falei do Lula, eu lembrei desse negócio, que é o BRICS, e a questão do óleo diesel, da compra de derivados de petróleo da Rússia. São dois pontos que foram nos colocados pelos dois lados, tanto republicano quanto democrata. Ou seja, você vê que é um ponto de extrema preocupação nos Estados Unidos como um todo, isso de forma homogênea. O BRICS, o que acontece? As declarações do presidente falando de uma moeda do BRICS, sem ter uma base, que até onde eu sei não existe nenhuma coisa prática com relação a isso, mas isso causa uma preocupação aqui, como se o BRICS fosse algo contrário aos Uhum. Estados Unidos. Então, isso vai ter que ser muito bem explicado pelo Lula, pelo governo brasileiro, Uhum. né, para que seja entendido a função do BRICS e que não existe nenhuma ideia de se transferir, vamos dizer assim, a base econômica mundial do dólar para algum outro tipo de moeda. Isso é uma Uhum. preocupação grande deles que só pode ser resolvida a nível de governo, né, de Uhum. contato executivo. Sim. Outra coisa com relação ao óleo diesel. Esse é um assunto extremamente sério, né? Ninguém falou muito disso, mas deixa eu falar um pouco aqui. O que acontece? Existe um esforço dos dois lados, democrata e republicano, de se encerrar a guerra na Ucrânia. E com isso foi feito um tipo de um boicote dos Estados Unidos e outros países à compra de produtos da Rússia. E existem países que têm feito essas compras. E o Brasil tem dois itens aí dentro dessa conversa. Um deles são fertilizantes e outro é óleo diesel. A questão dos fertilizantes, o Brasil importa 96% dos fertilizantes utilizados no país são importados. Sim. Infelizmente, eu acho que a gente teria que fazer um esforço muito grande no nosso país, inclusive a questão ambiental, etc., tem que se submeter às necessidades do país para que a gente tenha a produção de fertilizantes no país e que reduza essa dependência internacional. Mas 30% vem da Rússia. Se o Brasil para de importar da Rússia fertilizantes, isso vai movimentar, vai criar um problema a nível internacional, a nível global, porque o Brasil produz alimento praticamente para o mundo todo. Então, você imagina o tamanho da confusão Claro. com isso. Portanto, esse é um item que nós temos que continuar a discutir. Eu, de novo, como vice-presidente desse grupo Brasil e Estados Unidos, né, no Congresso, eu já abri caminho aqui para conversar com o parlamento para livrar o Brasil das sanções que vêm. Vou falar dessas sanções daqui a pouco, que são muito maiores do que esses 50%. Uhum. E a questão do óleo diesel, também o Brasil precisa tomar providências de forma a se alinhar, vamos dizer assim, dentro do que tem sido feito pelos países que querem que acabe esse conflito, de forma que a gente tenha rastreabilidade de onde vêm esses produtos, a Sim. questão de navios, vamos dizer assim, não pode ser a questão cinza ali do navio que é de um país e não é de um país, uma coisa meio estranha nesse sentido. Uhum. Ou seja, a gente tem que colocar elementos dentro do controle do país de forma que fique muito claro a transparência e que o Brasil não seja atingido, agora É. sim, por uma taxa de Uhum. 500%, É. né, que vai ser aplicada contra os países que apoiarem essas compras de produtos da Rússia. Estou É. falando Que 500%. é impraticável, né? É É impraticável. um, é um embargo. Os É um Estados Unidos embargo. acaba de taxar a Índia aqui com 25%, né? Também É, faz parte desse processo todo, né? É uma negociação faz parte. difícil, né? Mas o óleo diesel tem que estar justamente na mesa de negociação, porque o país não necessariamente precisa importar óleo diesel, né? Tem isso também, né? Não precisa e tem outros É, fornecedores também. com certeza. E isso aí é um embargo, e isso seria extremamente sério. E Uhum. é sério e já está correndo no Congresso, e pelo que eu vi conversando com os parlamentares dos dois lados aqui, eles estão completamente alinhados nisso. Ou seja, isso aí vai passar, e se o Brasil não se preparar, não tomar providências antes, não deixar de última hora, como às vezes acontece, muitas vezes acontece no Brasil, a gente vai ficar
nesse embargo, isso Sim. eu diria que aí sim, a gente vai ter um problema, né? Já é um problema sério Vai ser agora, ampliado. vai ser um problema seríssimo, né, para o país como um todo. Senador Marcos Pontes, falando de Washington. O senhor está retornando agora, senador? Estou retornando agora, estou falando do lobby do hotel, já virei aqui para o lado da Tá rua para certo. não ficar... Tá. Obrigado por nos atender, bom retorno e esperando que isso tudo seja superado numa boa mesa de negociação. Obrigado, senador. Obrigado aí pelo apoio de vocês, parabéns por divulgar a informação correta aí para a nossa população. É nossa obrigação aqui. Obrigado, senador. Senador Marcos Pontes, do PL, já quase que retornando com essa comitiva de senadores que lá estiveram. Tem que trabalhar a mesa de negociação sobre tudo isso, né? O governo Trump, desde que assumiu, vem dando tiros no livre comércio, né? A gente sempre pensou em globalização, né? Em livre comércio, vinha assim já há 3 décadas, com seus grupos comerciais, todo mundo comercializando com todo mundo. Agora o Trump quer resolver o problema interno dos Estados Unidos disparando contra os outros, né? Já chegou a taxar a China em 350%. O chinês olhou e tá nem aí, né? Com o mercado e o tamanho do mercado que ele tem. Taxou o Japão também, e o Japão colocou os títulos de dívida pública no mercado, a troco de banana, foi uma represália. Forçou os Estados Unidos também a fazer uma mesa de negociação, né? Esses países têm bala na agulha, o Brasil tem que usar outros instrumentos, sobretudo a pressão daqueles que compram do Brasil. Imagina uma empresa que compra aí toneladas de laranja, vai pagar 50%, mas se ela não comprar essas toneladas de laranja do Brasil, vai comprar da onde, né? Tem tudo isso, com o preço que o Brasil cobra, né? Vai ter essa oferta no mercado, né? Vai fazer isso rapidamente, mesmo com o café, né? Então tem toda uma pressão das entidades importadoras lá dos Estados Unidos, em cima de Congresso e em cima da Casa Branca. A própria gigante Adidas vai ter um prejuízo gigantesco, né? Já está pressionando a Casa Branca também. Então tudo isso é um jogo de pressões nesse momento, né? Agora, essa de sancionar o ministro Moraes também não ajuda muito na negociação, né? Essa entra na linha de represálias. Eu já nem acho que é em função do Bolsonaro. É mais em função de proteção aos interesses do próprio Trump nas Big Techs, que foram sancionadas muitas e muitas vezes, inclusive com pedido de prisão para gestores dessas Big Techs todas, por elas não responderem à lei brasileira, né? Por não retirarem sites do ar, né? E a gente está falando aqui em crime, sites que, além de espalhar notícia falsa, também pregavam pedofilia e outros crimes mais, né? Por isso o judiciário entrou em ação. Agora, isso desagrada, obviamente, né? Desagrada, porque infelizmente a gente sabe que o que monetiza na rede social é coisa ruim, coisa boa não monetiza. E a rede social trabalha com coisa ruim, inclusive crime, né? E monetiza em cima disso, da violência, né? E o judiciário está aí para justamente cobrar o cumprimento da lei. Ninguém vai operar no país sem responder às leis do país. Isso é o fundamental, né? Outra, sanciona o ministro Moraes, mas ele não decide sozinho, ele tem a decisão monocrática dele e depois é referendada pelo Pleno. Então toda a corte, e assim é o regramento, assim é o direito romano, né? Nós respondemos ao direito romano aqui. E as leis estão aí instituídas para todas as empresas de todas as nações, são iguais. Ninguém vai ser diferente aqui. E há um jogo econômico nesse processo todo, com máscaras e panos de fundo que são aplicados aí pelo governo americano nesse momento, né?